Fala galera do segundo ano, beleza? Professor Herbert aqui, vamos fazer uns exercícios de revisão, né, para preparar vocês para a nossa provinha que vem aí. Então a gente vai falar sobre genética, tá? Rever uns pontos importantes relacionados às leis de Mendel, né, e às relações de dominância. Vamos lá, essa questão 2 primeiro, ó. A capacidade de sentir o gosto de uma substância amarga chamada feniltiocarbamida, que é o PTC, deve ser um gene dominante. A probabilidade de um casal sensível a essa substância e heterozigótico ter um filho do sexo feminino e sensível ao PTC é... Vamos lá. Nota que ele já começa a acumular probabilidades, né? Então, aqui se trata da questão 2. A característica é determinada por um gene dominante. Então, vamos falar que o maluco que tem o gene azão é sensível e o alelo azinho é responsável pela insensibilidade ao PTC. Beleza? Aí o que acontece? Como o gene azão é dominante sobre o azinho, basta uma cópia desse gene para o cara apresentar aquele fenótipo, apresentar aquela característica. Então, para o cara ser sensível, ele tem que ser azão alguma coisa. Para o cara ser insensível, só se ele for azinho, porque se trata de um gene recessivo e tem que estar em dose dupla. Aí ele diz que um casal de pessoas sensíveis ao PTC heterozigóticas. Então, um homem, azão-azinho, e uma mulher também, azão-azinho, né? Ele quer saber a chance deles terem um filho do sexo feminino e sensível ao PTC, ou seja, um filho azão-azinho, azão alguma coisa. Então, vamos fazer aquele quadrinho de Punnett para poder ficar... A gente perde o tempo uma vez, depois a gente faz o negócio mais rápido sem perder tanto tempo, né? O cara do sexo masculino aqui pode doar o azão ou o azinho. A mulher, o azão ou o azinho. Beleza? Então, quando o gene azão de cada um são responsáveis pela fecundação, você forma um indivíduo azão-azão. Aqui, ó, azão-azinho. Outro azão-azinho aqui. Esses três sensíveis e esse aqui insensível. Beleza? Então, a chance de ser sensível, 3/4. Só que não pode ser qualquer sensível, tem que ser uma menina. A chance de ser menina, meio. Aí, o que eu faço com isso aqui? Eu estou acumulando probabilidades. Não é qualquer sensível, somente as fêmeas. Entendeu? Então, ela tem que ser sensível e menina ao mesmo tempo. Quando isso acontece, quando for E, você vai e multiplica a parada. 3/4 vezes meio, 3/8. Entendeu? Isso pode ser interpretado de uma outra forma também. Tipo assim, ó, metade dos sensíveis são meninos e metade das sensíveis são meninas. Entendeu? Metade dos insensíveis são meninos e metade dos insensíveis são meninas. Então, toda vez que você tiver que calcular a chance de tal característica ser pertencente a determinado sexo, você multiplica por meio, beleza? Porque vai ser uma chance de 50% para cada sexo. Vamos lá, vamos seguir. Vamos lá na questão 5 agora, na próxima página, uma questãozinha da UERJ bem legal, ó. Sabe-se que a transmissão hereditária da cor das flores, conhecidas como copo de leite, se dá por herança mendeliana simples com dominância completa. É igual a isso aqui. Em um cruzamento experimental de copos de leite vermelhos, obteve-se uma primeira geração F1 bastante numerosa, numa proporção de 3 descendentes vermelhos para cada branco. Eu vou dar uma pausa aí. Se liga. O cara cruzou vermelho com vermelho e obteve descendentes de cor vermelha e de cor branca. Tá? Questão 5. Ele cruzou vermelho com vermelho. E aí ele obteve descendentes de cor vermelha e de cor branca. E aí a proporção que isso apareceu foi de 3/1.
3. Pronto. Olha só. Antes de continuar lendo, essa informação já é suficiente para eu poder saber e ter certeza que a característica cor vermelha é condicionada pelo gene dominante. Beleza? Então aqui, por que eu sei disso? Quando eu tiver um cruzamento entre indivíduos de mesmo fenótipo, gerando um fenótipo descendente deles, esse aqui é recessivo. E os pais têm que ser obrigatoriamente heterozigotos. Beleza? Para cada um dar o Azinho e ele poder aparecer aqui, ó. Tá? Você fala assim, ah não, mas pô, não concordo não. Eu acho que o azul o branco no caso aqui, é dominante. Tá, tudo bem. Se você disser que o branco é dominante, o branco é azão alguma coisa. Né? Mas aí se você está me dizendo que o branco é dominante, é porque o vermelho é recessivo. Certo? Então aí você teria um cruzamento entre um cara vermelho, para ele ser vermelho ele teria que ter os dois recessivos, já que ele é recessivo, com o outro vermelho. Então azinho com azinho nunca vai dar alguém azão. Então nota que tem umas regras legais assim que podem parecer óbvias, mas assim, você está acostumado a fazer várias questões de múltipla escolha ao longo da tua vida e a gente acaba sendo adestrado a deixar passar algumas expressões, sacou? E notar essas expressões como sendo exagero, tipo toda vez, sempre, nunca, são expressões fortes. Então, por exemplo, você está fazendo uma prova de humanas, aí o cara fala assim, sempre que vê, aí você já começa a desconfiar que aquele sempre está exagerando, pode não ser a resposta certa. Raramente vai ser a resposta certa. Só que aqui em biologia você tem uma situação em que o sempre e o nunca vão aparecer, vão ser regra, sabe? E a gente acaba deixando passar. Porque pode parecer óbvio. Por exemplo, recessivo com recessivo sempre dá recessivo. Dominante com dominante, às vezes dá recessivo. Ou às vezes não quer dizer muita coisa, mas aqui no caso ele diz muita coisa. Dominante com dominante pode dar recessivo. Recessivo com recessivo sempre vai dar recessivo. Nesse tipo de cruzamento aqui, branco com branco sempre vai dar branco. Branco com branco nunca dá vermelho. Isso é muito forte. Sabe, isso é muito forte e a gente deixa passar. Se ele tivesse posto assim, ó, do cruzamento entre copos de leite vermelho, eventualmente originam-se descendentes brancos. Branco com branco sempre dá branco. Aí o cara fala branco, branco, branco várias vezes, você fica com branco na cabeça e acha que o branco é dominante. Entendeu? Mas o branco é recessivo nesse caso. Por quê? Cruzamento entre indivíduos iguais, gerando um diferente, o diferente é sempre recessivo, porque esses caras aqui escondem o gene azinho, né? Escondem. Um azinho não é suficiente para ele ser branco, mas um azão é suficiente para ser vermelho. Beleza? Então eu já sei isso daqui de antemão. Aí, analisando o genótipo da F1, os cientistas constataram que apenas 1 em cada 3 descendentes vermelhos era homozigoto para essa característica. De acordo com tais dados, pode-se afirmar que a produção genotípica da F1 desse cruzamento experimental foi... Vamos lá. Quais foram os descendentes obtidos nesse caso aqui? Ó? Você tem o cruzamento azão-azinho com azão-azinho. Em F1. Né? Aí em F2, o que a gente obtém? Falei que eu ia fazer o quadro daquela hora, para a gente fazer um negócio mais rápido agora, que é o chuveirinho, né? Ó, se esse doar o azão e aquele o azão, azão, azão. Se esse doar um azão, esse aqui um azinho, azão, azinho. Aí, azão, azinho mais uma vez. E azinho, azinho. Tranquilo? Então, um azão, azão, para 2 azão, azinho, para 1 azinho, azinho. Fechou? Vamos lá, vamos na próxima. Questão número 7, ó. Em rabanete, um único par de alelos de um gene controla a forma da raiz. 3 formas são observadas, oval, redonda e longa. Então, ó, um par de genes, 3 fenótipos, tá? Isso é característica daquele caso de dominância intermediária, tranquilo? Você tem um fenótipo para o azão-azão, um fenótipo para o azinho-azinho e um fenótipo para o azão-azinho. Cada um tem um fenótipo, beleza? Cada genótipo tem um fenótipo. Aí vamos ver ali o que tal. Os cruzamentos entre esses 3 tipos apresentam os seguintes resultados, ó.
Redondo com oval, sai redondo e oval. Redondo com longo, todo mundo oval. Oval com longo pode ser oval ou longo, e aí redondo com redondo, sempre redondo, longo com longo, sempre longo. Tá vendo? Aquele lance ali do sempre significa que tanto o redondo quanto o longo são homozigotos. Então, vamos botar aqui, ó, vou apagar esse pedaço aqui, tá, do cruzamento, que esse pedaço aqui de baixo é suficiente. Ó. Vamos botar aqui um gene R1 para longo. Um gene R2 redondo. Aí, se o cara fala longo com longo sempre dá longo, redondo com redondo sempre dá redondo, é porque todo longo é R1, R1. Beleza? Ele só tem genes para ser longo, por isso que se cruzar longo com longo, só vai ter descendente recebendo gene para ser longo. Para redondo, a mesma coisa. Quando você cruzar redondo com redondo, só vai ter indivíduos doando genes para ser redondos. Então vai ser todo mundo redondo. Beleza? Aí, o R1, R2 é o oval. Aí nota aqui, se você cruzar, ó, R1, R2 com qualquer outro, por exemplo, com longo, o que vai acontecer? Aquele lá só pode doar R1, né? Independente do gene que ele doar, vai ser sempre um R1. Esse aqui que pode doar R1 ou R2. Se ele doar R1, o filhote vai ser R1, R1, aí ele vai ser longo. Se ele doar o R2, o filhote vai ser R1, R2, aí vai ser oval. Então, nota que lá, ele está dizendo, ó, cadê? Oval com longo, oval e longo. Beleza? 1 para 1. 1 para 1. Tranquilo? Aí, ó, qual a proporção de progênie esperada no cruzamento oval com oval? Oval com oval, R1, R2 com R1, R2. R1, R2 com R1, R2. Aí, de novo, né, ó, R1, 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 R2. R1, R2 de novo, R2, R2. Beleza? Aí qual a proporção fenotípica? 1 longo, 2 ovais, 1 redondo. Beleza? 1 longo, 2 ovais, 1 redondo. Tá, ele botou redondo na frente, letra E. Beleza? Aqui, ó, 1 redondo, 2 ovais, 1 longo. Beleza? Vamos aqui na questão 8, que está aqui em cima, ó, que é um outro tipo de ausência de dominância, né? Da questão 7 é da dominância intermediária, um par de genes e 3 fenótipos. Aí, número 8, ó. Em algumas raças de gado bovino, o cruzamento de indivíduos de pelagem totalmente vermelha com outros de pelagem totalmente branca produz sempre indivíduos malhados com pelagem de manchas vermelhas e brancas. Admita um grupo de indivíduos, só para a gente poder diferenciar esse caso do outro, isso é um caso de codominância, que é a pergunta dele. O resultado desse cruzamento é exemplo do seguinte fenômeno genético, né? Resposta à letra D, codominância. Qual é a diferença desse para o outro? Na dominância intermediária, cada um tem um fenótipo diferente, ó, longo, redondo, oval. O oval não é nem longo nem redondo, beleza? Quando você pega aqui o caso de codominância, o indivíduo que é o heterozigoto, ele vai apresentar os 2 fenótipos ao mesmo tempo. Então, você tem um fenótipo determinado por um gene C1, branco, o gene C2, pelo vermelho. Então, tem pelo branco, tem pelo vermelho. Quando o cara é C1, C2, ele tem pelo branco e pelo vermelho. Aí ele é malhado. Entendeu? Então, ele é vermelho e branco. Se fosse um caso de dominância intermediária, ele seria rosa. Seria uma terceira cor. Tranquilo? Vamos lá, na questão número 9 agora. Em camundongos, o genótipo azinho é cinza. Azão é amarelo e azão morre no início do desenvolvimento embrionário. Que descendência se espera do cruzamento entre um macho amarelo com uma fêmea amarela? Olha só, aqui se trata daquela situação de genes letais.
né? E é um caso em que você tem um par de genes fazendo duas coisas, cuidando de duas situações diferentes. Uma é a deposição do pigmento e a outra é a capacidade dele se desenvolver dentro do útero da mãe dele. Beleza? Então, assim, o gene azão, então, para a cor amarela do pelo, o gene azinho para a cor cinza. E aí, azão é uma combinação letal. Tranquilo? Quando o cara fala o cruzamento entre camundongos amarelos, você já sabe que esses camundongos obrigatoriamente são azão-azinho. Simplesmente porque, apesar do azão ser amarelo, o cara que é azão nem existe. Ele não consegue se desenvolver. Beleza? Então, qual é a probabilidade de sair aqui? Ou qual vai ser a proporção que a gente vai encontrar? Ó, azão-azinho, azão-azinho, azinho. Só que aí o que acontece? Ó, esses aqui não se desenvolvem, beleza? Então a proporção de camundongos no desenvolvimento vai ser de 2/3 de amarelos e 1/3 de cinzas. Beleza? 2/3 de amarelos e 1/3 cinzentos. Valeu? Bom, vamos aí na questão número 10, ó. Em determinada planta, flores vermelhas são condicionadas por um gene dominante e flores brancas por seu alelo recessivo. Vamos anotar essa parada aqui. Uma forma bem legal da gente, tipo, não se perder em questões de genética é sempre ir anotando, fazendo teus cálculos direitinho assim, organizando a tua questão. Então, ó, flor vermelha, gene azão. Flor branca, gene azinho. Olha aí. Folhas longas são condicionadas por um gene dominante e folhas curtas por seu alelo recessivo. Então, ó, Bzão longa, Bzinho curta. Do cruzamento entre plantas heterozigóticas para os dois caracteres, ou seja, desse cruzamento azão-azinho, Bzão-Bzinho, com azão-azinho, Bzão-Bzinho. Espera-se que o número de plantas com flores vermelhas e folhas curtas. Flores vermelhas e folhas curtas. Ou seja, ele quer saber qual a probabilidade desse casal aqui, desse cruzamento aqui, gerar uma planta que tenha flor vermelha e folha curta. Beleza? Vamos lá. Como é que a gente pode encurtar nosso caminho aqui? Se trata de um caso de segunda lei de Mendel. Beleza? Se é um caso de segunda lei de Mendel, você na verdade tem dois cruzamentos simultâneos. O cruzamento do que um tem de A com o que o outro tem de A e um cruzamento em que um tem de B com o que o outro tem de B. Beleza? Então você tem o cruzamento, ó, azão-azinho com azão-azinho e o cruzamento Bzão-Bzinho com Bzão-Bzinho. Então aí, quais são os descendentes possíveis aqui? Azão-azão, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho. Beleza? E aqui a mesma coisa, só muda a letra. Bzão-Bzão, Bzão-Bzinho, Bzão-Bzinho e Bzinho-Bzinho. Aí você vai ver o que ele está querendo. Ele está querendo azão alguma coisa e Bzinho-Bzinho. Azão alguma coisa, ó, 3/4. Bzinho aqui, 1/4. Então, qual é a probabilidade desse cruzamento gerar essa galera aqui? O cara tem que ter flor vermelha, 3/4, e folha curta, 1/4, ao mesmo tempo. 3/16. Só que isso são em quantos descendentes? 320. Beleza? Em 320, quantos eu espero que sejam assim? Ó, 320 vezes 3/16. Pode fazer aqui, ó. 60 indivíduos. Resposta letra B.
Beleza? Bom, vamos na 11, rapidinho. Aí, a polidactilia, presença de mais de 5 dedos em cada membro, é condicionada por um gene dominante P. Se um homem com polidactilia, filho de mãe normal, casa-se com uma mulher normal, qual a probabilidade de que em sucessivas gestações venham a ter 6 filhos com polidactilia? Vamos lá. Polidactilia. Gene dominante, Pzão. Normal. Determinado pelo gene recessivo, Pzinho. Então, ó, ele fala que um homem com polidactilia, Pzão alguma coisa, filho de mãe normal, casa-se com uma mulher normal. Então aí, é mais uma paradinha que você tem que recordar. O recessivo sempre vai te dar certeza das coisas, sacou? Ele te dá certeza dos filhos dele, ele te dá certeza sobre os pais dele. Se o cara é Pzinho, ele ganhou um Pzinho de cada um dos pais. Se o cara é Pzinho, ele só tem Pzinho para dar para o filho. Então, se essa mulher aqui é Pzinho, ela só tem Pzinho para dar para o filho dele. Então, eu posso dizer com absoluta certeza que o pai desse cara tem polidactilia. Beleza? Porque alguém tem que ter o Pzão para doar e não foi a mãe dele. Tá? Então, você tem um cruzamento entre Pzão e Pzinho. Essa mulher só tem Pzinho para dar para os filhos. Esse cara aqui pode doar ou Pzão, aí o filho vai ser Pzinho, ou Pzinho, aí o filho vai ser Pzinho. Ele quer saber se em sucessivas gestações venham a ter 6 filhos, aí quando ele fala 6 filhos é genericamente menino ou menina, não importa, beleza? Com polidactilia. A chance aqui é de meio para cada um. Então, meio para o primeiro filho, meio para o segundo, meio para o terceiro, meio para o quarto, meio para o quinto e meio para o sexto. E nota que eu falei, meio para o primeiro, e meio para o segundo, e para o terceiro, e para o quarto, e para o quinto, e para o sexto. Então, o que você vai fazer aqui? De multiplicar tudo. Beleza? 1/64, resposta letra C. Tá? E aí, para a gente poder finalizar, vamos lá na página 74, rapidinho. Aqui, questão, cadê? 22. Essa aqui é bem legal também, caiu no Enem, ó. A anemia falciforme é uma das doenças hereditárias mais prevalentes no Brasil, sobretudo em regiões que receberam maciços contingentes de escravos africanos. Isso é uma situação legal também, que costuma vir associada com evolução, né, por conta da malária. O protozoário da malária, que é o plasmódio, ele não consegue infectar as hemácias com anemia falciforme. E aí, tipo, a exposição de populações africanas, especialmente da região equatorial da África, ao parasita da malária há muito tempo, tem selecionado essa galera, né, mais resistente à presença do parasita, que são justamente a galera que tem anemia falciforme. Então, quando você compara a população dessa região na África com o resto do mundo, você vai notar que existe um aumento na frequência de indivíduos com anemia falciforme. Beleza? Por isso que ele fala desse lance que receberam maciços contingentes de escravos africanos. É uma alteração genética caracterizada por um tipo de hemoglobina mutante designada por hemoglobina S. Indivíduos com essa doença apresentam eritrócitos com formato de foice. Aí por isso que o parasita não consegue infectar a hemácia, entendeu? Ele não consegue reconhecer aquele tipo de hemácia, não entra nela, o cara não tem a doença. Se uma pessoa recebe um gene do pai e outro da mãe para produzir hemoglobina S, ele nasce com um par de genes SS e assim terá anemia falciforme. Se receber de um dos pais o gene para hemoglobina e do outro gene para hemoglobina A, que não tem a doença, ele vai ter só o traço falciforme.
tá? AS, e não precisará de tratamento especializado. Entretanto, deverá saber que se vier a ter filhos com uma pessoa que também herdou o traço, eles poderão desenvolver a doença. 2 casais, ambos membros heterozigotos do tipo AS, para um gene de hemoglobina, querem ter um filho cada. Dado que um casal é composto por pessoas negras e o outro por pessoas brancas, a probabilidade de ambos os casais terem filhos, um para cada casal, com anemia falciforme é igual a, sendo branco ou negro não tem nada a ver, tá? Se o cara é heterozigoto, ele vai ser heterozigoto, vai ser AS, e aí não importa a cor da pele. Ele só colocou a cor da pele aí para poder te confundir, para poder te distrair, entendeu? Se o cara recebeu o contingente africano, só a chance de você encontrar mais pessoas AS é maior, só isso. Mas ele já está dizendo que você tem 2 casais AS. É questão 22, né? Então você vai ter 2 cruzamentos assim, tá? Então se você tem esses 2 cruzamentos, nos 2 cruzamentos a probabilidade de descendente vai ser sempre, ó, AA, AS, AS e SS. Não importa qual dos cruzamentos, para os 2. Tá? E ele quer saber a probabilidade desse cruzamento gerar um cara SS, ó. 1/4 para cada um, né? Ele quer que os 2 gerem, então é 1/4 para o primeiro cruzamento e 1/4 para o segundo cruzamento. Beleza? Isso vai dar 6,25%, resposta letra B. Tranquilo? Então valeu, galera. É isso aí. Boa sorte para vocês aí nas provas e qualquer coisa estamos aí para poder ajudar. Valeu!